enfrenta lutas aqui, pessoal? Tem enfrentado lutas? Tem enfrentado dificuldades? Mas uma coisa nós temos que ter no coração: a vitória é nossa. A vitória não são dos escolhidos do Senhor? Fale para o seu irmão assim, fale: irmão, você tem enfrentado lutas? Aí diga para ele, ó, se a vitória não chegou, é porque a luta não acabou. Entendeu? Por quê, pastor? Porque a vitória é do povo de Deus. Se você ainda está na luta, é porque a batalha não acabou. Ela só acabará quando a vitória chegar. Só aí que a batalha termina, quando a vitória te alcança. E hoje essa palavra vai nos ajudar muito. Efésios, vamos lá. É muito fácil de você encontrar. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Mateus é Novo Testamento, é o primeiro evangelho, o primeiro livro, daí depois é Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, aí vem os Efésios. 5, 14. Encontraram? Então vamos lá. Pelo que diz, o que está escrito aí? Desperta quem? Vou ler para vocês. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai fazer o quê? Esclarecerá. E muitas vezes soa até de uma maneira estranha para nós. Como que a pessoa vai despertar dentre os mortos? Os mortos são aqueles que já morreram, não é verdade? Só que às vezes nós estamos impotentes perante uma situação. Para conseguirmos resolvê-la, é preciso um despertar. É preciso você aprender um pouquinho mais. As adversidades tendem a piorar, agravar, aumentar, mas só na vida daqueles que não estão se despertando. Nós temos que medir o grau da nossa fé. Como nós estamos perante a presença de Deus, como nós estamos vivendo neste mundo. Lutas, eu já perguntei, todo mundo passa, todo mundo enfrenta. E o combustível para continuarmos lutando são as vitórias. Conforme você entra numa batalha e você é bem sucedido sobre ela, não te dá um ânimo? Ajuda ou não ajuda? Ninguém vive só de lutas, pessoal. Todo mundo vive de lutas, mas também de vitórias. Quando estamos enfrentando uma situação a qual estamos incapazes ou impotentes, o que precisa haver no nosso entendimento? Um despertar. Você tem que acordar. Você não pode deixar a coisa ir desandando e fazer de conta, cruzar os braços e fazer de conta que não tem nada acontecendo. Desperta-te, levanta-te, vamos em frente. A palavra nos garante que a vitória é nossa. Se em Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, se tem um membro da sua família que ainda não é salvo, então você não pode ficar acomodado. Você não pode ficar ali fazendo de contas que um dia a pessoa vai se converter, se você não pegar e levá-la a Cristo. Tem que haver o despertar, tem que mexer com você, tem que fazer com que você não aceite ou não concorde com a situação que se encontra ou que esteja vivendo. Vamos supor, está lá o casal, semanalmente ou diariamente, ou lá uma vez ou outra, acontece brigas. É normal um casal discutir? É normal? Lá uma vez ou outra? Poxa, é vivendo debaixo do mesmo teto, um homem e uma mulher. Tem adversidades? Passa por momentos difíceis? Agora, se as brigas são frequentes, é normal? Não. Se está havendo desavenças contínuas, isso é normal? Não. Está alguma coisa? Alguma coisa não está certa. Precisa despertar. Se o filho está crescendo sem uma boa educação, ou se a família está destruída, casos de enfermidades que estão se agravando cada vez mais no âmbito familiar, ou até mesmo de vícios do álcool, de drogas, enfim, até de criminalidade, de desrespeito com o próximo, não tem que haver um despertar? E se você mora num bairro, numa quadra, numa vila, enfim, e que esteja acontecendo muito, um alto índice de criminalidade, de drogas, é normal?
Não, tem alguma coisa ali que não está certa. É preciso um despertar. Nós não podemos nos conformar com a situação. Tem que despertar. Quem vai nos despertar é a própria situação. Você vai acordar para a realidade e vai dizer, não, eu preciso mudar. E quem é que vai te ajudar a mudar? O próprio Deus. Quando você decide, olha para o pastor, quando você decide viver pela fé, através da fé, então Deus entra em cena e te capacita para a vitória. Quando a pessoa não quer, ou não assume, ou não deseja, ou não decide viver pela fé, Deus não pode ajudá-la. Mas a partir do momento que você chegou à conclusão que a tua situação ou da família é só Deus, então Deus entra em cena e te capacita para a vitória. Por isso que Ele está dizendo para nós, tem que despertar. Não posso ficar acomodado com a situação. Vamos falar dos evangélicos. Às vezes os evangélicos estão com pouca comunhão com Deus. Qualquer ventinho de doutrina o tira da igreja, qualquer situação o escraviza, qualquer onda de enfermidade ele acaba acometendo o corpo dele. Ele está precisando despertar. Se em alguma área não está havendo um renovo, uma chama acesa, uma perseverança, algo está errado. Tem que acordar enquanto é tempo. Enquanto tem tempo. Não espera a coisa se agravar mais e mais. E só para dizer para vocês, só para relembrá-los, que um abismo chama o outro. Não sei se você já percebeu, mas eu vou te falar. Quando começa uma fase na vida de acontecer coisas ruins, não dá uma impressão, uma sensação de vir a cavalo? Me perdoe a expressão, não dá uma sensação? Parece que as coisas tendem a piorar mais e mais. Já percebeu? Acontece uma coisa ruim, a outra vem logo, a pessoa já fica até esperando. Toca o telefone, ela já vai atender tremendo. Meu Deus, o que será agora? É ou não é assim? Mas por quê? Porque a pessoa ela tem mais fé para esperar a notícia ruim do que a notícia boa. Ela não está conseguindo crer na proporção como deveria ou como fosse necessário. Por quê? Está faltando se despertar. Então desperta. Acorda, olhe para a realidade. Se a sua vida, a sua família não está indo conforme a palavra diz, conforme os ensinamentos da palavra, alguma coisa tem que mudar. E olha para mim, e tem que mudar logo. Não pode deixar a coisa perder o sentido, não pode. Você tem que acordar. Às vezes o pai ou a mãe não está conseguindo ter um diálogo com o filho e não sabe nem com que tipo de amizades o filho está se metendo. A filha, enfim, ou até mesmo a esposa no local de trabalho, o marido no local de trabalho. Irmãos, nós precisamos encarar a realidade. Não podemos fugir dela. E não podemos de modo algum fazer de conta que não tem nada acontecendo. É necessário encarar. Para encarar, você tem que despertar. É igual a pessoa que deve. Ela deve... Alguém já ficou devendo? Não precisa erguer a mão, não. Não, agora já ergueu. Não, tudo bem. Cadê alguém que bate palma de cobrador aí? Não, isso aí... Isso aí... O boliviano cobra mais, hein? Ê, pai. Aí o filho, a mãe olha assim pelo buraquinho da janela, o cantinho da cortina e fala, filho, vai lá e fala que a mãe não está. Né? Ou seja, a pessoa sabe que ela está precisando resolver a situação e ela vai deixando. Depois vira uma bola. Não é melhor encarar? Não é melhor resolver a situação? É igual marido e mulher. Poxa, às vezes está um pé de guerra tremendo dentro de casa. Não é melhor chegar e já colocar as coisas em pratos limpos, vamos dizer assim? E resolver a situação? Não, vai deixando a coisa, vai deixando se agravar. Quando a coisa já perdeu o controle, aí os dois ficam nervosos. Fica ou não fica? Dá vontade de quebrar a panela, pastor. Ou dá vontade de jogar a panela de comida na parede. Então, por que eu estou dizendo isso? Tem que acordar, tem que despertar.
Se você percebeu logo no início que algo não está certo, então eu tenho que me corrigir enquanto há tempo. E essa correção, esse entendimento, quem vai te dar condições é o próprio Deus, através da palavra. Quer ver? Continua aí. Vou ler do 14 novamente, só para ficar no coração. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Como que Cristo vai esclarecer para nós? Com o que, pessoal? Através da palavra. Ele vai te mostrar meios necessários para você chegar à vitória. Ele vai te dar condições suficientes para você alcançar o milagre. Diz mais: remindo o tempo, por quantos dias são o quê? Os dias são o quê, pessoal? Os dias são maus. Em toda a nossa era que nós estamos vivendo, é o maior índice de divórcios, de pessoas enfermas, de pessoas que estão no mundo do crime, das drogas. É a época que os presídios estão com superlotação. Se você parar um pouquinho para acompanhar o noticiário, você vai entender como que está o mundo, a nação, aonde nós vivemos. Então nós precisamos entender que os dias são o quê? São maus, pessoal. Ah, pastor, eu confio em todo mundo. Cuidado! Os nossos dias, a era que estamos vivendo, é uma era de dias maus. Porém, é muito boa para se pregar o evangelho. Diga graças a Deus. Tem pessoas se convertendo aos montões. Pessoas, nações, que o evangelho era fechado, não podia entrar, e agora já está entrando. Porém, o pecado também está desordenadamente em todo o mundo. Então, nós temos que acordar para a realidade. Para isso, diz a palavra, ó: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja o quê? A vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Então, para nós conseguirmos vencer os dias maus, as adversidades, os momentos difíceis, é só através do Espírito Santo, para que cada um de nós possamos fazer a vontade de quem? De Deus. E qual é a vontade de Deus? Isso é individualmente para todos. Eu falo, tem os mandamentos comuns a todos os homens. O primeiro deles, qual é? Amar a Deus sobre todas, honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti. Nós sabemos. Agora, existem os mandamentos individuais, as missões que nós temos. Eu, por exemplo, fui chamado para ser pregador. Aí tem aquele que foi chamado para ser uma coluna da igreja, o outro obreiro, o outro evangelista, o outro discípulo, o outro membro do corpo de Cristo. Cada um na sua função tem que chegar onde Deus planejou, aonde Deus preparou. Por isso que temos que entender qual é a boa, perfeita vontade de quem? Do Senhor. Hoje, para todos nós que estamos aqui pela televisão, pelo periscópio, enfim, a vontade de Deus para nós que estamos ouvindo essa mensagem é lutar por quem? Pela nossa família. Estamos aqui recebendo um alimento, recebendo a capacidade de Deus em nós para defender a nossa família dos dias que são o quê? Dos dias que são maus. Dos dias que nós olhamos quanta coisa ruim acontecendo. São maus. Mas o nosso Deus dá livramento, amém? Ele nos dá a direção para vencer. Agora, nós temos que saber qual é a vontade de Deus para cada um individualmente, no seu dia a dia, não aqui na igreja, não só aqui, mas no seu dia a dia, em como você vai para o trabalho, no meio da sua família, lá no âmbito familiar. Qual é a vontade de Deus? Qual é o seu comportamento perante a sua família? Como que você tem que se comportar perante uma pessoa que não conhece a Deus, que é incrédula, que está à mercê dos dias que são maus? Ele diz o conselho, no 18, e não vos embriagueis com o quê? Com vinho,
em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É para ficar tagarelando para todo lado? Não, é para louvar o Senhor como? Como, pessoal? Com o coração. Não precisa estar falando para todo mundo, andando na rua igual um doido, não. Você tem que sempre andar em espírito de salmodiando, louvando, cantando, adorando, independentemente das circunstâncias. Você passa por uma situação difícil, mas no íntimo, no seu coração, você está fazendo o quê? Poxa vida, por que Deus permitiu isso acontecer? Não, louvando e adorando. Não que você vai louvar a situação, muito pelo contrário, você não vai aceitar a situação, mas no íntimo do seu ser, lá no profundo do coração, você tem certeza que a vitória é sua e que Deus está te ajudando você. Às vezes lá no leito de enfermidade, no fundo do seu coração, no seu íntimo, você está fazendo o quê? Murmurando ou louvando a Deus? Mas para isso tem que ter sobriedade. Por isso que a palavra diz, e não vos embriagueis com vinho. Não é para ficar fora de si, é para ser sóbrio, para poder continuar a chegar aonde Deus preparou para você, a sua caminhada, a sua jornada, a sua missão. E essa missão tem que ser cumprida.